Para quem não me conhece ainda, eu sou o Lucas e aqui eu te ensino como que você consegue investir para ter R$ 1.000 pingando aí na sua conta todos os meses, mesmo se você estiver agora começando a investir do absoluto zero. E hoje a gente tem que falar de um tema essencial para quem gosta de investimento e para quem quer cuidar do seu futuro. Hoje a gente tem que falar sobre o poder da renda passiva para a sua aposentadoria lá na frente, para o seu eu, quando você puder curtir a vida aí, tomando uma água de coco na praia sem se preocupar tanto com o horário. E também você vai precisar entender um pouquinho mais sobre uma dinâmica específica de mercado que eu vou comentar um pouco mais para frente com você. Então, antes da gente falar dessa dinâmica e tal, eu preciso que você entenda e domine basicamente três grandes formas de fonte de renda, as principais que você vai encontrar por aí. A primeira delas é sobre renda ativa. Então, o que é uma renda ativa? Em outras palavras, é um nome bonito que a gente dá para aquela renda que vem do seu salário, do seu trabalho, né, através do seu salário. É como, de forma muito comum, a gente chama que é a nossa renda principal. É aquela renda que a gente precisa trocar horas da nossa vida para conseguir, em troca, obter ali o nosso salário, a nossa grana, tá bom? Existe também uma segunda forma de fonte de renda, que não é a renda ativa, que a gente chama de renda extra. Pô, renda extra também é um trabalho, mas não é seu trabalho, eventualmente não é seu trabalho principal, né? Ele vai te gerar uma renda, você precisa trocar horas da sua vida, mas ele vai ser um complemento de renda para você no final do mês. Tem um monte de exemplo por aí, né? Tem uma galera que vende doce no trabalho, brigadeiro, tal. Você pode vender produtos cosméticos, aquelas empresas de venda direta normalmente oferecem possibilidades de renda extra e aí vai um monte de outras ideias, né? E existe uma terceira forma de renda que para mim é a renda mais interessante de todas e que é a que a gente vai falar principalmente no vídeo de hoje, que é sobre renda passiva. A renda passiva, ela tem esse nome porque ela é uma renda gerada sem que você tenha que trocar as suas horas de trabalho por isso, sem que você tenha que colocar energia, sem que você precise colocar o seu conhecimento, sem que você precise colocar suas horas, literalmente, para conseguir ser remunerado. Ela é uma renda que vai sendo construída em paralelo. Literalmente, enquanto você estiver dormindo aí, você vai ter essa renda sendo gerada para você. E aí eu quero fazer um paralelo para você poder entender e a gente tentar personificar o que seria essa renda passiva. Vamos imaginar que a renda passiva, na verdade, ela é uma empresa imaginária, beleza? E essa empresa imaginária, ela é uma empresa sua que trabalha enquanto você está dormindo. Exato. Enquanto você deita a sua cabeça lá no travesseiro à noite, essa sua empresa imaginária, ela começa a trabalhar por você. Enquanto você está dormindo, ela vai gerar renda. Essa renda, em algum momento, é depositada na sua conta, tá bom? Tá, mas como é que então pode uma como é que eu posso dormir e ter alguma coisa gerando renda para mim, né? O que seria essa renda passiva? Tá, vamos fazer o seguinte, nessa sua empresa imaginária, cada investimento que você faz, fazendo um paralelo, né, cada investimento, cada ativo que você compra, seja uma ação ou um fundo imobiliário, cada ativo gerador de renda que você compra é como se fosse um funcionário novo que entra nessa sua empresa aí imaginária, nessa sua empresa hipotética. E aí, esse funcionário novo, ele vai ter uma capacidade de te gerar uma renda nova, uma renda um pouquinho maior. E quanto mais funcionários, ou seja, mais ativos você tiver, mais ações, mais fundos imobiliários você tiver, maior é essa renda que vai sendo gerada de forma passiva, maior é essa renda que vai sendo gerada sem você ter que trocar as suas horas de trabalho. E essa renda vai acontecer enquanto você dorme, literalmente. Né? Enquanto você estiver aí fazendo outras coisas, enquanto você estiver descansando, enquanto você estiver com a sua família, enquanto você estiver passeando, existe lá alguma outra coisa que não depende de você gerando a sua renda, tá bom? Então, quando você compra uma ação, essa ação paga dividendo. Quando você recebe esse dinheiro sem ter que trocar suas horas, a gente vai chamar de renda passiva. E aqui nesse paralelo que a gente está fazendo, é como se fosse esse funcionário imaginário da sua empresa trabalhando por você, enquanto você está aí fazendo alguma outra coisa que não seja se preocupar com o trabalho. Beleza? Fundo imobiliário, a gente pode dizer que é a mesma coisa, e qualquer outro tipo de ativo gerador de renda. E aí, conforme o tempo passa, qual que deveria ser o seu grande objetivo? Conforme o tempo vai passando, o seu grande objetivo é conseguir colocar mais funcionários nessa sua empresa aí para conseguir trabalhar por você. Então, cada um desses funcionários seriam mais ações, mais cotas de fundos imobiliários, mais ativos geradores de renda, até em dado momento que essa renda passiva comece a se tornar cada vez mais relevante
no total do que você recebe no mês, do total da sua renda, beleza? No começo, a gente, pô, vamos ser muito sinceros, a renda passiva não vai ser uma renda alta, né? No começo ela é uma renda bem baixinha, mas é porque você está começando a investir agora. Provavelmente você está fazendo os primeiros aportes, os seus aportes não são de valores assim tão altos, então são valores ainda menores, o que é totalmente normal. Pensa aí, quando alguém vai abrir uma empresa, essa empresa já nasce no primeiro dia, quando você corta a fita, né? Aquela fita vermelha para inaugurar a empresa, quando você cortou a fita para inaugurar. Essa empresa já é uma empresa gigante? Não é. É uma empresa pequena que ela vai precisar construir ao longo do tempo o seu espaço até se tornar uma empresa muito grande. Quando você começa a fazer, sei lá, estudar um tema qualquer aí, você vai estudar para fazer uma prova, tal. Quando você começa a estudar, quando você começa a aprender algum tema novo, você já sabe tudo? Você já está dominando? No primeiro dia de aula você já domina? Lógico que não, né? Você vai começar aos poucos e vai aprendendo ao longo do tempo. Vamos falar de uma coisa mais palpável aí, que às vezes é até mais difícil, fazer dieta, né? Nossa, eu detesto fazer dieta, eu acho um saco, mas de vez em quando você precisa fazer, tentar comer um pouco melhor, né? Aquele negócio. Se você vai começar a fazer uma dieta, começar a se alimentar melhor, não é da noite para o dia que isso acontece. Não é porque eu comecei a me alimentar melhor hoje que amanhã eu vou fazer um exame de sangue, meu resultado vai estar ótimo, eu vou estar muito mais disposto, muito mais saudável. Não, isso não acontece de uma hora para outra. Você vai construindo isso de pouquinho em pouquinho. Você não vai perder 5 quilos de Mônica vez, você perde algumas gramas por vez. Então, isso acontece ao longo do tempo. O seu investimento, a sua construção de renda passiva vai ser na mesma dinâmica. Você vai começar a construir de pouco em pouco, ela vai começar pequena, mas ao longo do tempo, com a sua consistência, ela vai crescer e vai se tornar cada vez mais importante e vai contribuir cada vez mais para o seu rendimento, para o seu salário, para tudo que você recebe no mês a mês. Beleza? Agora, tem um pessoal às vezes que me pergunta, fala, Lucas, mas isso vai demorar muito para acontecer, putz, e agora? Eu não quero demorar tudo isso. Olha, eu vou te dizer um negócio, tá? Eu não consigo te dizer se vai demorar mais, se vai demorar menos, isso vai depender, claro, de cada um de nós, de quanto que a gente vai conseguir investir e assim por diante. Mas a gente sabe que vai levar algum tempo. Vamos supor que demore 30 anos para você se aposentar. Não sei se é seu caso, tá? Vamos imaginar aqui que são 30 anos. Você pode até pensar, pô, 30 anos é muita coisa. Cara, 30 anos é bastante mesmo. Mas ó, eu vou te contar um segredo. Esses 30 anos, eles vão acontecer de qualquer maneira. Esses 30 anos, eles vão passar, queira você ou não. Então, você não adianta você ficar achando que 30 anos é muita coisa e sofrendo, porque eles vão acontecer. E o que cabe? Você não vai ter controle nenhum sobre isso. O que você tem controle de fato é o que você vai fazer ao longo desses 30 anos, para quando você chegar lá na frente, você está numa situação muito melhor do que você está hoje, ou ainda você está numa situação que é a situação que você quer estar, que é a situação que você tem vontade e planeja estar. É isso que vai fazer a diferença. Então, de verdade, eu não consigo, claro, falar, olha, se você começar a gerar renda passiva, em dado momento você vai poder parar de trabalhar. Pô, isso aí vai ser uma escolha sua, não é uma escolha minha. Pode ser que em dado momento você tenha uma renda passiva tão grande quanto a sua renda ativa. Ótimo, maravilhoso. Imagina, você recebe lá R$ 10.000 por mês de salário e mais R$ 10.000 por mês de dividendos. Olha que coisa maravilhosa. Sua renda passiva já é igual à sua renda ativa. Eu poderia parar de trabalhar? Se você quiser, sim. Se você não quiser, você continuaria tendo o potencial de receber R$ 20.000 por mês, por exemplo. Os 10 mil da sua renda passiva mais os 10 mil do seu salário. Isso aqui é só um exemplo numérico, tá? Pode ser qualquer número. Mas o que eu estou querendo dizer para você aqui é que a renda passiva, a partir do momento que ela cresce, ela começa a comprar o seu tempo de volta. Por quê? Na sua renda ativa, você está trocando as suas horas de trabalho, você está trocando as suas horas de vida por isso, pelo seu salário, pelo que você vai receber no final do mês. A renda passiva, ela acontece enquanto você dorme. Que nem eu dei no exemplo aqui da empresa, é como se você, enquanto estivesse dormindo, você tivesse funcionários ali trabalhando para você, por você, gerando renda, sem que você precise trocar suas horas. Então, pô, quanto maior essa renda passiva, melhor. Mesmo que você não queira parar de trabalhar tão cedo, mesmo que você queira trabalhar até o final da sua vida, tá tudo bem. Mas você vai conseguir ter liberdade de escolher o que você quer fazer e liberdade de tempo. E isso, de verdade, pelo menos para mim, é algo que vale muito a pena. Então, a renda passiva, você não deve olhar para ela como o salvador, como não, você tem que olhar a renda passiva primeiro como um complemento de renda.
Ela não vai ser da noite para o dia a sua principal renda, mas ela tem todo o potencial de lá na frente ser a sua principal renda e ser uma renda alta. O quanto vai ser alta vai depender de você. Vai depender das escolhas que você vai fazer de investimento e os aportes que você vai fazer ao longo da sua vida de trabalho. Mas ela tem sim um grande potencial de ser uma renda excelente para você lá na frente, tá bom? A forma que eu consigo te ajudar nesse caminho, além das lives, além dessas lives que a gente está fazendo, dos conteúdos que eu gero todos os dias no Instagram, no YouTube, nas conversas que a gente tem por direct, é te convidar para vir participar da Semana Dividendos para toda a vida. É uma semana que vai acontecer entre os dias 22 e 28 de agosto, um evento totalmente online, 100% gratuito, onde eu vou ensinar você como que você consegue começar a investir, chegar nos seus R$ 1.000 pingando na sua conta aí todos os meses. Isso mesmo você, pequeno investidor, que esteja começando agora do absoluto zero. Se você quiser se inscrever, recado rápido, o link está na bio aqui do Instagram e eu vou ficar muito feliz de te encontrar nessa semana. Beleza? Então, já que a gente falou até agora sobre os tipos de renda, né? Falamos sobre renda ativa, que é a renda do seu trabalho, falamos sobre renda extra, que também é uma renda que depende das suas horas de trabalho, mas ela não é só renda principal, ela é uma renda complementar, e falamos muito sobre renda passiva, que de fato, nesse nosso exemplo, é aquela empresa fictícia que a cada ativo, cada ação, cada fundo imobiliário que a gente compra, é como se fosse um funcionário nessa nossa empresa trabalhando por nós e gerando renda para a gente enquanto a gente está lá dormindo e descansando, porque essa renda não depende das nossas horas de trabalho. Beleza? Agora, você precisa entender, além de dominar essa questão dos tipos de renda, sobre uma dinâmica muito comum no mercado de investimentos. Por quê? A forma que a gente tem de gerar essa renda passiva, pelo menos a forma aqui que eu te ensino, é através de investimentos. E existe uma dinâmica de mercado muito importante que você precisa conhecer. Você não precisa dominar 100% todas as regras, mas você precisa minimamente conhecer e saber identificar. Só que para isso eu vou ter que te explicar primeiro um pouquinho e rapidamente sobre o conceito de inflação. E você vai entender onde eu quero chegar daqui a pouquinho. Inflação é uma palavra muito bonita que está super na moda, você deve escutar em todo lugar que você olha, na televisão, no jornal, na internet, mas nada mais é do que o aumento contínuo e generalizado de preço de produtos. Ou, em outras palavras, é o nosso dinheirinho aqui, o nosso suado dinheirinho perdendo poder de compra. Aquele nossa grana podendo comprar cada vez menos itens, cada vez menos produtos, cada vez menos serviços. Isso é inflação. E o melhor exemplo que eu posso te dar de inflação agora é falando sobre uma nota de R$ 100. Vamos pegar aqui, imaginar uma nota de R$ 100. Lá no começo do Plano Real, em 1994, eu não sei se você era nascido nessa época ou não, deixa aqui até no comentário, me conta se você já estava vivo, se você lembra dessa época, mas em 1994 foi criada a moeda do real, né, que é a moeda que a gente usa até hoje, e naquela época, se você tivesse pego uma nota de R$ 100 e guardado essa nota na gaveta, bom, que seria, né? O que representaria hoje? Hoje, basicamente, esses R$ 100, aquela nota que você guardou, ela ia estar um pouco amarelada, um pouco empoeirada, né? Provavelmente, mas ela continuaria sendo uma nota de R$ 100. Né? Ia estar lá o peixe bonitinho, azulzinho, tal, de R$ 100, desenhado na nota. Só que se em 1994, R$ 100 você fosse no mercado, você iria comprar 2 cestas básicas inteiras, tá? Porque naquela época, em 1994, uma cesta básica custava mais ou menos R$ 64, então daria aí quase 2 cestas básicas, vai. Se você chorasse um desconto, você conseguiria. Nota de R$ 100, aquele peixinho lá valeria 2 cestas básicas praticamente. Se você tirasse nos dias de hoje aquela nota da gaveta toda empoeirada e amarelada e fosse no mercado aí perto da sua casa com essa nota de R$ 100, você não ia conseguir comprar quase 2 cestas básicas. Na verdade, você não ia conseguir comprar nenhuma cesta básica. Você não ia conseguir comprar nem meia cesta básica. Você ia conseguir comprar 15% da cesta básica. Um sétimo da cesta básica. Meu, imagina, sei lá, você ia conseguir comprar um arroz, um feijão e talvez 1 ou 2 litros de óleo. Era o que ia dar para comprar da cesta básica. Mesmo aquela nota de R$ 100 sendo a mesma nota lá impressa em 1994 que você guardou com tanto carinho na sua gaveta. Isso quer dizer que você não adianta guardar dinheiro na gaveta, nem embaixo do colchão, e muito menos em investimentos ruins. Investimentos que não vão conseguir, ao longo do tempo, te proteger contra essa tal dessa inflação. Porque a inflação ela vai corroendo o nosso poder de compra. E aí, aquele mesmo dinheiro que em dado momento pudesse comprar um monte de coisa,
ao longo do tempo vai podendo comprar cada vez menos. Você precisa conseguir encontrar investimentos que não só corrijam esse dinheiro pela inflação, para conseguir de alguma maneira defender o seu poder de compra, mas que te deem mais retorno ainda, que consigam gerar dinheiro acima da inflação. Esse é o grande objetivo que a gente precisa ter aqui ao longo dos nossos anos de investimento. Beleza? E agora, você pode até estar se perguntando, mas por que, né? Que essa inflação é um negócio ruim? Da onde que vem essa tal dessa inflação? São vários motivos. Eu listei aqui alguns dos principais que nesse momento estão acontecendo para fazer com que quando a gente chegue no mercado a gente ache tudo tão caro, para que essa inflação esteja tão alta como ela está nos últimos 2 anos, tá? Tudo isso começou, claro, com aquela toda a história da pandemia. Quando a gente teve a pandemia acontecendo no mundo inteiro, você lembra que ela aconteceu em momentos diferentes do mundo, né? Começou em um lugar, fechou primeiro, depois de um par de meses chegou no outro lugar e assim por diante. Então, essas coisas, né, esses países ao redor do mundo fechando em tempos diferentes, foi fazendo com que as cadeias de abastecimento de produtos e matéria-prima começassem a ficar toda esquisita ao longo do mundo. Começasse a faltar produto, aquele negócio todo. Então, além disso, as produções começaram a parar também, né? Você tem, pô, fechando uma fábrica, porque as pessoas tinham que ficar em casa, mas se a fábrica está fechada porque as pessoas precisam ficar em casa, quem que está produzindo aquela fábrica produz? Ninguém. Então vai faltar produto. Se vai faltar produto, é aquela história da lei da oferta e da demanda, né? Se você não tem oferta, se você não tem produto, mas você tem a mesma demanda, uma demanda até maior, o preço sobe, porque tem menos gente conseguindo vender um produto em que um monte de outras pessoas querem comprar. Ninguém é bobo no mercado, né? Se tem muita gente querendo comprar alguma coisa que só você tem, você vai fazer o quê? Você vai cobrar mais caro por aquilo. Você não vai fazer promoção, né? Claro que não. Então começaram a faltar insumos nas cadeias globais do mundo inteiro, as fábricas começaram a ficar paradas, então a gente começou a ver no mundo todo as produções, né, não conseguindo atender o mercado. E além disso, a gente começou a ver os governos ao redor do mundo começando a dar muito dinheiro para a população. Eu não vou entrar no mérito aqui se nesse muito é muito de fato ou não, tá? Mas as pessoas começaram a receber dinheiro do governo em forma de auxílio para conseguir se sustentar, porque muitas delas não conseguiam mais receber salário. Só que muitas coisas fechadas e as pessoas com dinheiro acabou levando a galera a consumir produtos. Pô, aquela pessoa que eventualmente ia num restaurante e tal, e gastava lá seus R$ 50 no restaurante, ela não podia mais ir no restaurante, o restaurante estava fechado. Então ela pegava esses R$ 50 que ela continuou recebendo, através ou do próprio salário, ou através de algum auxílio, e foi comprar alguma coisa, foi fazer uma compra maior no mercado, foi comprar, sei lá, uma forma de pizza. Não sei se você sabia, mas em dado momento na pandemia, as formas de pizza desapareceram do mercado. Estou te falando isso porque eu resolvi que eu queria comprar uma forma de pizza para poder fazer uma pizza em casa, já que eu não podia sair, e aí eu não encontrava em lugar nenhum forma de pizza para vender. Olha que loucura. Porque não, eu não fui o único a ter essa ideia de fazer pizza em casa, né? Um monte de gente teve essa mesma ideia e as pessoas compraram essas formas e as formas de pizza ficaram em falta no mercado. Uma coisa que você não ia imaginar nunca, né? Que uma forma de pizza ia estar em falta. Mas isso aconteceu. Então, imagina que isso aconteceu em vários outros tipos de produto. Aqui no Brasil aconteceu a mesma dinâmica. As pessoas começaram a receber dinheiro através do auxílio, concentraram muitos desses gastos com produtos esses que não estavam sendo produzidos, porque as produções estavam paradas, e aí, galera, os preços dispararam. E quando os preços disparam, no final das contas, você tem que gastar mais dinheiro para comprar a mesma coisa. Essa é a tão falada e chegou a tão esperada inflação. Beleza? Tá, e aí o que acontece, né? Muita gente consumindo aquele negócio todo, como se não bastasse esse caos, outras coisas foram acontecendo ao longo do tempo. Primeiro, o mundo começou a consumir muito. E o mundo consumindo muito, existe uma matéria-prima bem importante que basicamente faz com que o mundo funcione, que é o petróleo. Tudo ou quase tudo vai de alguma maneira, diretamente ou indiretamente, a alguma coisa derivada de petróleo. A gente acha que petróleo só vai na gasolina e no combustível, mas não. Petróleo está em basicamente muitos dos nossos produtos que a gente tem na nossa casa. Se você fosse olhar aí, você vai ver que tudo deve ter algum derivado de petróleo. Então, esse consumo enorme começou a fazer com que os preços dos combustíveis e o preço do petróleo começassem a subir. Quando o preço do petróleo sobe, tudo sobe, né? Pô, se eu tiver que entregar um caminhão de alface no mercado e o combustível está mais caro,
o meu alface vai ter que ficar mais caro, porque o meu frete vai custar mais. Para eu levar aquele alface da fazenda até o mercado, que é um trajeto que eu faço sempre pagando mais gasolina, eu vou ter que aumentar o preço do alface. Então, isso acontecendo com todos os produtos básicos, fez com que a inflação entrasse de vez na economia. Além disso, a gente começou a ver outras coisas acontecendo, né? Guerra na Rússia e na Ucrânia, que era um negócio que, meu, de verdade, a gente gostaria que não acontecesse mais nenhum tipo de guerra, ainda mais uma guerra nessa magnitude. E quando você tem uma guerra lá acontecendo entre Rússia e Ucrânia, você tem esses dois países que são grandes produtores de uma série de matérias-primas, de uma série de commodities. E aí essas commodities acabaram ficando muito impactadas, elas não conseguiam sair dos países, os países começaram a receber sanções econômicas. Então, tudo isso contribuiu para que a inflação ficasse muito, muito alta. E aí, como é que a gente faz para controlar essa inflação, né? Porque tem que ter algum remédio para conseguir fazer esse tal dessa inflação voltar para um patamar melhor. Existe, só que esse remédio é um remédio amargo. Esse remédio é como se fosse aqueles metiolates antigamente que ardia, você passava no machucado, é tipo isso. Então, ele é um remédio que ele vai fazer de alguma maneira bem para conseguir frear esse caos que está acontecendo, essa inflação alta, mas ele vai doer, ele vai machucar, vai ser muito ruim, que é a tal da Selic, taxa básica de juros. A taxa básica de juros, ela entra nessa dinâmica de mercado para frear a economia. Por quê? A taxa básica de juros ela vai reger o custo do financiamento. Ela vai reger o custo do empréstimo. E não é um empréstimo só para você aí, pessoa física, quando vai num banco, ou só para o seu financiamento imobiliário, se você tiver, que fica mais caro. Não. Ele é a taxa básica de juros do país inteiro. Então, para as empresas, acontece a mesma coisa. Quando a taxa básica de juros, quando a Selic sobe, fica caro para as empresas pegarem o financiamento. E se as empresas para as empresas ficar caro pegar um financiamento, por que mesmo que ela vai se endividar para investir e ter um risco maior de não conseguir pagar essa dívida? Então ela simplesmente para de investir. Quando ela para de investir, ela para de crescer. Quando ela para de crescer, ela para de gerar emprego. Quando ela para de gerar emprego, menos pessoas têm renda. Menos pessoas com renda, menos pessoas consomem. E aí, menos pessoas consumindo, o preço das coisas começam a cair. Porque se eu não tenho agora a mesma quantidade de produtos disponível, só que com menos pessoas querendo comprar e começa a sobrar produto, eu tenho que começar a baixar o preço para conseguir vender esses produtos. Então, a taxa Selic, ela vem justamente para frear a economia, para fazer com que a economia fique mais devagar e com isso a inflação possa diminuir. Tá, beleza, Lucas, eu entendi, mas a economia não está indo bem, né? Porque como é que eu vou frear a economia? Exato. Então, essa inflação aqui, ela é uma inflação que não veio por uma economia forte, por um desenvolvimento econômico, ela veio, na verdade, por uma falta de produto e por uma falta de produto generalizado. Mas ainda assim, o remédio é o mesmo. Então, independente do que está causando aquela dor, né? Independente se você está com dor de estômago porque você comeu alguma coisa estragada ou porque você está há muito tempo sem comer, o remédio nesse caso é o mesmo. Tem que subir a taxa básica de juros. Isso faz com que a economia desaqueça, as empresas investam menos, a expectativa das empresas de conseguirem gerar resultados passa a ser menor, e tudo isso faz com que o mercado de ações se desvalorize, que as ações fiquem mais baratas. Doido, né? Está entendendo como as coisas estão todas extremamente, totalmente conectadas? Quando a gente então olha para a bolsa de valores e a gente vê para o momento que a gente está passando, em que a taxa Selic está muito alta, a economia está devagar, você olha para a bolsa, você vê uma bolsa com ações e fundos imobiliários também muito descontados. Ou seja, ações sendo negociadas a preços baixos, justamente porque são ativos de mais risco e justamente porque a expectativa que as pessoas têm é que essas empresas não consigam gerar um lucro tão grande assim. E, por outro lado, você tem, obviamente, outros tipos de investimento, como a renda fixa aparecendo ali com rentabilidades maiores, o que faz com que as pessoas acabem migrando os investimentos da renda variável para a renda fixa. Isso, no primeiro momento, pode parecer claro, mas de verdade não é o melhor caminho a ser feito. Porque quando você, neste movimento, sai da renda variável, quando a renda variável está descontada e as ações estão baratas, quer dizer que você está vendendo as suas ações a um preço baixo. Quer dizer que é como se você estivesse vendendo aí a televisão usada da sua casa por um preço muito, muito barato, extremamente barato. E você está indo para uma renda fixa que pode até, naquele momento, te entregar uma rentabilidade interessante, mas
você está deixando uma pichincha na mesa. Você está vendendo um ativo seu, que eventualmente é um ativo super bacana, por um preço exageradamente barato. E é nesse momento que as pessoas fazem o movimento na hora errada e na direção errada. As pessoas venderam as ações na renda variável e correram para a renda fixa. Nesse momento, as ações ficaram muito baratas e ninguém está lá comprando essas ações. Ou pelo menos tem sempre alguém comprando, né? Mas não tem tanta gente assim a ponto de fazer as ações se valorizarem. Ninguém quer investir na bolsa, a bolsa está barata. E aí, nessa hora, você consegue fazer o quê? Comprar ativos mais baratos. Se você estiver fazendo o caminho inverso, se você estiver fugindo do efeito da manada, se você estiver pensando da forma diferente como o resto das pessoas está pensando, você é o cara que vai comprar aquela televisão pagando barato. Você é o cara que vai entrar na loja, que vai ver aquele monte de cartaz escrito promoção, 50% de desconto. É você o cara que vai entrar lá e vai comprar esses produtos. Sabe aquela história de você ir comprar, trocar, renovar o seu armário em janeiro, depois do Natal? Então, é exatamente isso. Você, quando precisa renovar o seu guarda-roupa, você prefere fazer isso antes do Natal, quando você sabe que está todo mundo lá indo no shopping comprar presente para as pessoas e que o consumo é muito alto, ou você espera um pouquinho mais, espera passar o Natal, espera entrar janeiro, em que as pessoas definitivamente não consomem mais e precisam pagar outros tipos de conta, impostos e afins, para ir usar esse momento para de fato conseguir trocar e renovar seu guarda-roupa. Então, se você estiver comprando roupas, se você estiver comprando qualquer coisa, eu tenho certeza que você, intuitivamente, se eu tivesse que falar para você escolher entre comprar em dezembro e comprar em janeiro, intuitivamente você falaria para mim que era muito melhor comprar em janeiro, que é exatamente a hora que você vai conseguir comprar coisas de boa qualidade, pagando mais barato, do que se você estivesse comprando em dezembro. Na bolsa de valores, a gente está encontrando nesse momento exatamente isso. Agora é como se fosse janeiro. A gente tem um monte de coisa boa com preço super descontado. Mas diferente do que você faria se você tivesse indo comprar alguma coisa, tipo uma roupa, você normalmente está muito tendencioso a não comprar aquela roupa em promoção, você está muito tendencioso a não entrar na bolsa de valores quando os ativos estiverem baratos. É justamente nesse momento, com os ativos baratos, que o seu risco no investimento fica bem menor. Pô, se eu tô comprando alguma coisa muito barata, se esse negócio se desvalorizar, ele já tá tão barato que ele não tem mais muito para onde cair. Em compensação, ele tem um espaço enorme para se valorizar, né? Essa é a lógica básica do mercado. E se você está comprando alguma coisa barata que tem um risco menor naquele momento que você está comprando, quando as coisas melhorarem, a chance dele conseguir multiplicar o seu patrimônio de forma muito mais rápida é enorme. Você vai conseguir pegar uma alta da bolsa de valores desde o início, desde aquele momento que ninguém olhava para aquele negócio até o momento que todo mundo quer comprar aquele ativo, todo mundo está falando daquela ação, beleza? Esses são os momentos para você, com calma, escolher os melhores ativos, fazer os seus investimentos e ficar lá, só vendo a sua renda passiva crescer. Porque renda passiva não depende de preço da ação, né? Renda passiva depende de lucro da empresa. Então, se a empresa estiver dando lucro, você vai continuar recebendo seu dividendo. E se você tiver cada vez mais ações, você vai receber cada vez mais renda passiva. E o seu patrimônio fica lá guardadinho, adormecido, só esperando o mercado acelerar. Quando o mercado acelerar, você já vai receber mais renda, porque você já está crescendo na sua renda passiva. E além disso, você vai ver seu patrimônio crescer. Beleza? Esse, para mim, aqui é o grande foco, tá? O patrimônio, muito investidor fica olhando para rentabilidade no curto prazo e para patrimônio. Ai, eu investi R$ 10.000, agora ele está valendo 9. E agora ele está valendo 8.500. E ele não está olhando para o crescimento da renda. Ele não está olhando para qual é a qualidade dos ativos que você está colocando na carteira. Porque o patrimônio em si ele vai ser uma consequência lá no final, lá na frente, quando você olhar para o seu patrimônio todo e falar: olha só quanto que eu consegui acumular de riqueza ao longo da minha vida. Mas no curto prazo, patrimônio não resolve, patrimônio não paga a conta. O que paga a conta é renda. Não adianta nada você ter um apartamento de R$ 1 milhão e não ter renda para pagar o condomínio do apartamento. Ou você não ter renda para pagar o IPTU que chega no começo do ano. Ou você não ter renda para pagar a conta de luz e deixar seu apartamento aceso. Mas eu tenho um apartamento de R$ 1 milhão, olha que legal esse patrimônio. Beleza. Você consegue comprar no final, você consegue ir no mercado e fazer sua compra do mês com seu apartamento de 1 milhão? Não consegue. Você precisa de grana para fazer isso. Então, o que paga a conta é renda, não é patrimônio. Se você focar agora em comprar bons ativos, geradores de renda,
que a cada mês consigam gerar um pouquinho mais de renda passiva para você. Que a cada mês, lá no começo, né, desse vídeo aqui, dessa live, a gente comentou sobre essa sua construção dessa sua empresa fictícia, onde cada ativo é um funcionário, cada ativo que você coloca mais é um funcionário gerando mais renda enquanto você dorme, que você não precisa trabalhar, quem trabalha é essa renda, quem trabalha são esses funcionários aí. Então, cada um desses ativos que você vai comprando, isso vai crescer ao longo do tempo. E quando o mercado ficar mais positivo, quando o mercado ficar melhor, ou seja, né, quando as empresas, quando a taxa Selic diminuir, quando a inflação estiver mais controlada, você vai ver o seu patrimônio como um reflexo crescendo de forma exponencial. Agora, tem um ponto muito importante, né? Tudo isso que eu estou falando é desde que vocês selecionem de forma correta os ativos. Não é para você comprar qualquer coisa. Não é porque todas as roupas no shopping estão em promoção em janeiro que você vai entrar e comprar a pior roupa que tem na loja, né? Não vai fazer isso. Você vai entrar na loja, vai escolher a melhor roupa que tiver com um ótimo desconto e você vai comprar uma baita de uma roupa, um baita de um ativo, pagando um preço abaixo do que vale de fato. Isso é uma boa compra. Comprar porcaria não é uma boa compra nunca, né? Comprar uma roupa que não te serve não é uma boa compra. Você não vai conseguir usar. Comprar uma ação ruim que não gera resultado, não vai te resolver nada, tá? Então não é também assim só entrar lá e comprar qualquer coisa, não. Você precisa saber identificar as boas compras das compras ruins, beleza? Um outro ponto, o último ponto que eu quero falar antes da gente começar a concluir aqui é o seguinte: diferença de renda passiva, diferença de renda fixa, né, e diferença de renda variável. Cara, eu não estou te falando para você ter só renda variável, não, você precisa ter todos os tipos de investimento na sua carteira. Porque cada investimento vai ter uma finalidade. A renda fixa, ela é aquele investimento que de verdade vai ser uma bola de segurança. É aquele investimento que vai deixar ali um colchão para uma reserva de emergência, que vai deixar uma grana disponível para uma oportunidade de uma boa compra, por um plano seu de curto prazo. É lá que tem que estar a sua grana, na renda fixa. Para essa finalidade, é lá que você precisa colocar. Mas a renda fixa, ela não gera riqueza, ela não produz valor. É diferente de uma ação de uma empresa. Uma ação de uma empresa, a empresa está produzindo alguma coisa para a sociedade, está vendendo e está gerando riqueza. Você sendo sócio dessa empresa, você vai se tornar parte daquele lucro. Você vai se tornar parte daquele sucesso daquela empresa e vai receber aquilo, aquela riqueza gerada em forma de dividendos, em forma de valorização das ações. Beleza? Renda passiva vai vir através de ações, de fundos imobiliários, através de coisas geradoras de riqueza. Quando a gente fala de renda variável, você precisa ter um pouco sim na sua carteira para conseguir dar essa alavancada de patrimônio, para conseguir gerar essa renda maior todos os meses para você. Renda fixa não vai gerar riqueza, ela vai defender o seu dinheiro e é lógico, quanto melhor a rentabilidade dentro da renda fixa, melhor ainda, né? Melhor vai ser. Mas você não vai ver aí grandes investidores que ficaram milionários no mundo dos investimentos investindo só em renda fixa. Isso você não vai encontrar. Se você conhece alguém, me conta aqui que até hoje eu não encontrei ninguém, tá bom? Então, o que eu quero para concluir aqui? Um jeito que as pessoas acabam fazendo que eu não quero que você faça. Eu quero que você, de verdade, nesse momento aqui, em que a gente vê que as coisas estão mais turbulentas, que a gente está em crise, mas que você pense com a cabeça, que você não pense com o estômago, que você seja muito frio. Não siga a manada. Não faça o que todo mundo está fazendo. Se você fizer o que todo mundo está fazendo, você vai ter resultados medianos, na melhor das hipóteses. Você precisa pensar de forma diferente da galera. Senão, o resultado vai ser igual ao de todo mundo. E o resultado de todo mundo a gente sabe que não é um resultado assim tão bom. Beleza? Galera tá indo para renda fixa? Eu vou ter um pouquinho da minha renda fixa na minha carteira. Se a galera tá saindo da renda variável indo para renda fixa, vai dar uma olhada na renda variável que você vai encontrar um monte de oportunidade ali. Faça as suas escolhas de forma muito sábia e muito bem feitas, que você vai ser recompensado pela paciência e pelas boas escolhas, por você ter tomado um risco quando ninguém queria tomar. Beleza? Logicamente, seja consistente nos seus investimentos. Não adianta você simplesmente fazer um único aporte e achar que isso vai resolver. Né? Você precisa se manter consistente, fazer seus aportes todos os meses, o que der para fazer. Não precisa ser muito, faça o que for possível. É melhor você fazer algum aporte do que você não fazer nada. Lembra que eu te falei, né? Ah, Lucas, 30 anos demora muito para passar, 20 anos demora muito para passar, 10 anos demora muito para passar. É, demora, mas a gente tem uma certeza. Esses 10, 20, 30 anos, eles vão passar. Quer você queira ou não. Se você ficar aí sem fazer nada, só se lamentando e achando que vai demorar muito,
quando você piscar o olho, num passe de mágica vai ter chegado a esses 30 anos, e aí você vai falar, caramba, hein, não é que chegou mesmo e eu não fiz nada nesses últimos 30 anos para chegar num momento muito melhor do que eu tô hoje. Beleza? Então minha dica aqui é, procure boas empresas, siga firme nos seus aportes, identifique as empresas boas e baratas, aquelas empresas que tenham capacidade de repassar preço, para também defender o seu patrimônio da inflação, entenda a dinâmica do mercado e foca na renda passiva. Não fica preocupado agora com patrimônio. Lembra, patrimônio não vai pagar a conta, o que paga a conta é renda. Beleza? E aí, pronto para começar? Pronto para colocar essa mão na massa e começar a gerar sua renda passiva? Colocar ela para trabalhar por você? Eu de verdade espero que sim. A gente está numa maratona aqui de conteúdo, maratona de lives, e eu não posso deixar de fazer e reforçar um convite para que você venha comigo na semana Dividendos para toda a Vida. Uma semana que vai acontecer entre os dias 22 e 28 de agosto, daqui a pouco. E lá eu vou te ensinar como que você começa a investir para ter seus R$ 1.000 pingando na sua conta aí todos os meses de renda passiva, mesmo você pequeno investidor que está começando agora. Beleza? Então, não deixa de se inscrever, 100% online, totalmente gratuito. O link está na bio do Instagram ou aqui na descrição no YouTube, se você estiver assistindo essa live por aqui, beleza? Valeu, galera. A gente se encontra amanhã, tem mais live. Não deixa de se inscrever, hein? Não vai perder essa semana que eu te espero lá. Um abraço.